Bom dia. Miqueias 4. Livro de Miqueias, capítulo 4. Então, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Deus, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Deus, à casa de Deus, do Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, para que andemos sob suas orientações. Porquanto de Sião virá a lei, a palavra de Deus, o Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda entre nações, poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arado e das suas lanças farão foice. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Deus, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses. Entretanto, nós caminharemos em o nome de Deus, o nosso Deus, por toda a eternidade. Eis o que diz Deus: naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel e do disperso uma nação forte. E Deus reinará sobre todos eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. E a ti o Migdal, quer dizer, torre do rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio, e a majestade e o reino da cidade de Jerusalém. Agora, porque gritas em desesperos, porventura não tem reis? O teu rei conselheiro morreu para que esteja sofrendo como uma mulher com dores de parto? Ó filha de Sião, sofre, pois, agora as tuas dores e te contorce em agonia, como mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terá de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto, e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade. Ali Deus te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam: que ela seja sempre profanada. Os nossos olhos têm a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Deus, não entendem os planos e desenhos daquele que ajunta como feixe para a ira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifres de ferro e casco de bronze para despedaçar diversas nações. E eis que consagrará a Deus, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Eu estava falando exatamente com o povo de Judá, com o povo de Israel, o que iria acontecer. Que eles iriam, exatamente pelos castigos deles, eles iriam para a Babilônia, eles foram para a Babilônia, só que Deus tinha planos e trouxe todos de volta. Nós conhecemos a história, a promessa de Deus se cumpre, a palavra dele se cumpre. Ele fala que ele promete trazer os povos de volta, que eles seriam diferentes, teriam alegria, teriam paz e fundamentalmente teriam liberdade. Eles receberiam a liberdade como receberam. Puderam retornar a construir o templo do Senhor. Deus às vezes nos manda para o cativeiro, nos manda para o deserto, por nossa culpa, por nossa causa, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas quando nós nos arrependemos, nos submetemos a Ele, Ele nos traz de volta. Nos traz de volta a família, a cura, a prosperidade, enfim, a qualquer situação que nós antes temos perdido.
mas é necessário abandonar os pecados, senão o castigo é iminente. Miqueias 5. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade morada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face como uma vara. No entanto, tu, Belém, quer dizer casa do pão, Efrata, quer dizer frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Aqui está falando revelando sobre Jesus, sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus. Jesus que veio de Belém, em Belém, e ele é o rei por toda a eternidade. Então aqui é uma revelação, uma profecia sobre a vinda do Messias, de Jesus, assim como realmente aconteceu. Por este motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo, até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Deus, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em paz e em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será o nosso Deus de paz e prosperidade. E quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Síria mediante a espada e a terra de Nimrod dentro dos seus portões. Assim eles nos livrarão da Síria, quando invadir nossa terra e adentrar nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs, que vem de Deus, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá de seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca, destroça e mutila a presa sem que ninguém possa livrar. É uma revelação, é uma profecia vinda de Jesus, quem seria Jesus. E Jesus não veio somente para os hebreus, somente para os israelitas, mas para todo mundo, ou seja, até os confins da terra. Muitos anos, não somente Isaías, Jeremias, o próprio Moisés, como outros profetas, que como chamado Miqueias, de profeta menor, também revelaram sobre a vinda, tudo o que aconteceu com Jesus, desde o nascimento até sua morte, foi tudo revelado antes. 2000 antes já começou as revelações, antes de Jesus vir. Até, como nós lemos aqui, falando sobre a virgem, né? Estava dor de parto, enfim, tudo. De onde ele viria, de Belém. Tudo aconteceu. As coisas do Senhor, ele muito tempo antes já nos revela, nos mostra o que vai acontecer. Ele falou que Jesus iria vir, que o Messias viria, como viria. E aconteceu exatamente assim. Eis que a tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então garante Deus, naquele dia exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Extirparei toda feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás nem seguirás mais quaisquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvarei em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postos sagrados e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. O tempo todo a Bíblia nos mostra
Deus condenando todo tipo de imagem, todo tipo de Deus estranho, ídolos. E realmente, como eu sempre tenho falado, eu não consigo entender bem como uma religião como a católica, que dizem conhecer a Bíblia, eles pregam, defendem imagens mais idólatras, ídolos, esse tipo de coisa. E geralmente quando nós apertamos, questionamos alguém, começa a falar, não, é só para ter uma lembrança, ter uma lembrança do que você não conhece. Eles fazem uma imagem de gesso, de barro lá, falam que está lembrando a mãe de Jesus. Eles não conheceram a mãe de Jesus. Para tal, cada um faz uma imagem de uma maneira, uma preta, outra é branca, onde o manto assim é colado. Então o tempo todo a Bíblia condena de uma maneira veemente todo tipo de idolatria. Mas infelizmente o povo teima e acha que estão certos. Hoje dizem que todo tipo de adoração Deus recebe, mas não recebe. Vocês não se converteram, não abandonaram como Deus exige, abandonar todo esse tipo de coisa. Não somente as imagens das igrejas católicas, como dos espiritismo, baixo espiritismo, umbandismo, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se não abandonarem, vão perecer por toda a eternidade. Não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus nos falando. Miqueias capítulo 6. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Deus. Põe-te em pé, defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó monte, vós, fundamento perpétuo da terra, ouvi a acusação de Deus, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. O meu povo diz-me claramente, que é que eu te fiz de mal? Em que eu te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito, te resgatei da casa de escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te de que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sintim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Deus são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor, e como me curvarei perante de Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocausto, sacrifício queimado, bezerro de um ano? Deus se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Deus exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e ande humildemente na companhia do teu Deus. Deus fala, eu tenho uma contenda com vocês, eu tenho uma disputa com vocês. Eu quero que vocês me falem o que eu fiz de errado. Aonde que eu estou agindo mal? Aí fala com os hebreus, vem cá, eu tirei vocês da escravidão lá do Egito. Eu mantive, eu sustentei, eu defendi. Agora o que vocês têm contra mim? Agora vocês acham que podem me pagar com o quê? Continuar no erro, no pecado, mas vir ao templo, falar que Deus é bom, trazer ali ofertas? Falou, não é isso que eu estou pedindo. O que ele espera do ser humano? E ele já revelou que é bom. O que Deus exige de nós apenas que pratique a justiça. Ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Que as pessoas têm que aprender, porque as pessoas estão indo para o templo, para a igreja, só sabem orar, cantar, pular, falam que ama a Deus, mas vivem totalmente contrário à palavra dele. São religiosos porque só vão no templo. São crentes só durante o tempo que está ali dentro do templo ali. Mas fora dali, são desonestos, são picaretas, são tudo. Não é isso que Deus quer de nós, não, porque tem que ir ali ofertar, participar de campanha de fogueira santa. Não é isso, o Senhor não exige isso de nós. Ele ama que pratique a justiça, ame a misericórdia, a lealdade, andes humildemente na companhia do seu Deus. Tem muitos que não querem andar na companhia de Deus, porque Deus mostra que tem que ser feito, e as pessoas querem andar errado, e Deus não permite.
Eis que a voz de Deus está clamando à cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, o tribo de Judá e as suas assembleias. Porventura ainda há tesouro de malignidade na casa do ímpio? E o Éfra, o padrão de medir falsificado, que é maldito. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas, e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem em vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam engano. Portanto, eu mesmo haverei de enfraquecer-te, ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás, mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome, acumularás os teus bens, mas não conseguirás poupar. Eu te entregarei espada. Tu semearás, mas não colherás, pisarás azeitona, mas não te ungirás de azeite, pisarás uva, mas não beberás o vinho. Porquanto tens obedecido aos decretos do rei Onre, e todas as práticas malignas da família de Acabe, e tens seguido as tradições dele. Por tudo isso, vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo, à humilhação, sofrerás o escárnio das nações. Mas fala, não, vocês estão praticando tudo que não deveria. Acabe, nós sabemos, foi um déspota, foi um dos piores reis que Israel teve. E outros, né? Como Onre, Manassés e vários outros. Mas o que o Senhor está dizendo é da seguinte forma: é que as pessoas falam o nome dele, mas continuam nas coisas erradas, nas desonestidades, fazendo o que não deve, fazendo o que não presta, e ainda fala que Deus é o Deus deles. E esse não é o Deus deles, pode acreditar, porque o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus não aceita desonestidade, não aceita mentira, não aceita adultério, fornicação, qualquer coisa errada. O nosso Deus é o Senhor. O nosso Deus é santo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então nós temos que abandonar a religião, voltar para o Evangelho, viver aquilo que o Senhor nos manda, e não somente dentro de um templo. Que as pessoas são muito cristãs, amam muito a Deus dentro do templo. Fora na rua, mostra outro caráter. Tem que ter conversão. Miqueias 7. Ah, que infelicidade é minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita do verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as suas uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando cilada para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno, e o juiz agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinho. Eis que é chegado o dia profetizado pela sua sentinela, o dia do castigo de Deus, e portanto desde agora reinará a confusão entre eles. Interessante que ele fala de uma situação que para nós é muito real. Nós vivemos numa situação, hoje vivemos num país essencialmente corrupto, a corrupção impera. No Brasil hoje existe a tradição já de corrupção. É normal a corrupção no executivo, nós estamos vendo tanto caso, tanto escândalo, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Isso a nível nacional, estadual e municipal. Nós vemos nossos guardas, nossos policiais se corrompendo. Nós vemos as pessoas, meio de empresas privadas se corrompendo. O roubo impera. Estamos sempre vendo parentes, sabendo de casos de parentes, amigos, familiares, um furtando o outro. Os ladrões estão à solta. Hoje as pessoas vivem quase que presas nas suas casas. É exatamente o que a Bíblia está falando.
Infelizmente, esse tempo chegou, esse tempo em que a maldade, a desonestidade impera. Hoje você já não sabe em quem você pode confiar, ou se tem alguém que você pode realmente confiar. Só tem uma pessoa que nós temos 100% de certeza, que é o Senhor. Ele é nosso Deus, Ele não nos trai. Mas esse tempo já chegou. Oh, minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, me reerguerei. Ainda que esteja vivendo em trevas, o Senhor haverá de ser a minha luz. Compreendo que, devido ao meu pecado contra Deus, devo suportar sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como o barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria, da cidade do Egito, e desde o Egito até o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Israel foi destruído, Judá foi destruído, mas Deus reergueu de novo. Não adianta alegrar, não alegra com a destruição, porque eu vou levantar novamente, e ela foi reerguida. Então, quando nós vemos alguém passando por dificuldades, por luta, mesmo alguém que não goste de nós ou que nos tenha ferido, não vamos nos alegrar. Não podemos nos alegrar, que se ela está naquela condição que o Senhor colocou, o Senhor enviou, o Senhor permitiu, mas o Senhor levantará de novo se ela se arrepender. A mesma coisa acontecerá com nós. Poderemos ser destruídos, poderemos passar situações difíceis, por causa dos nossos muitos pecados, nossos erros. Mas nos arrependermos, voltarmos para o Senhor, Ele nos levantará, Ele nos reerguerá novamente. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permite-o pastar em Baçã e em Gileade como nos tempos de outrora. Assim como nos dias em que deixaste o Egito, eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como os animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Deus, nosso Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo, te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, Deus que perdoa todos os pecados, e não mais lembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas malignidades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim prometeu sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Nós, quando nos arrependemos, não importa o tão longe que temos ido, se nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. O prazer dele, a alegria dele é nos perdoar. Mas temos que nos arrepender. Arrepender é abandonar os pecados, mudar a trajetória, ser diferente. Que caso contrário, nós vamos padecer por toda a eternidade. Com o Senhor não basta abrir a boca e orar. Não basta abrir a boca e cantar qualquer coisa. É necessário arrependimento. É necessário conversão. É necessário santificação. Pois só assim seremos vitoriosos. Livro de Miqueias, um livro pequeno, o teu capítulo 7, nós concluímos.
amanhã, querendo Deus, nós daremos início então ao livro de Naum, que também é pequeno. Possivelmente podemos concluir amanhã, são 3 capítulos pequenos. E depois então Abacuque, que é o maiorzinho, aqui antes de nós encerrarmos a leitura do Antigo Testamento. Mas estaremos então amanhã iniciando o livro de Naum. Todas as dúvidas, esclarecer a luz da Bíblia. É aqui que tem as respostas. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.